Oferecimento: Hospital Santa Casa de Patrocínio, Cicobi Copacred, Lojas Reon, Casa Bonita Materiais para Construção, Memorial Jardim dos Ipês, Cooperativa Agropecuária de Patrocínio, Colégio Atenas. Pois é, estamos recebendo aqui essa turma legal, né? Uma turma boa e grande, né? Que é da faculdade do Unicerp, né? O Centro Universitário de Cerrado. E a Vânia Ferreira é professora de Libras do Unicerp e tradutora e intérprete de Libras do IFTM aqui de Patrocínio. Tem também o Reinaldo, que é membro da comunidade surda e graduado em pedagogia pelo Unicerp. Atualmente ele trabalha no supermercado Bernardão. A Aline, que é integrante da comunidade surda de Patrocínio, formada em Libras pelo CENID, né, de Patrocínio, e atualmente ela trabalha lá no Unicerp. E a Sâmara, que é aluna de Libras, né? E então esse pessoal está aqui para a gente falar sobre o Setembro Azul. Vamos conversar com a professora Vânia e ela vai trazendo para a gente, eles também, né, vão falando, e ela vai traduzindo aqui o que eles estão falando. Primeiro, é um prazer receber aqui. Igualmente, Luiz, eu agradeço primeiramente o espaço de estar aqui com você, agradeço a Unicerp por ter liberado, né, a Aline para estar conosco, ao Supermercado Bernardão por ter liberado o Reinaldo também para estar aqui, e a Sâmara, que é discente, né, do curso de Libras, que está me auxiliando na comunicação com os surdos. Muito obrigada pelo espaço. Bom, então vamos convidar eles para se apresentarem, né? Boa tarde, tudo bem? O meu nome é Aline e esse é o meu sinal. Eu tenho, né, 2 filhos, eles são ouvintes e também sou casada com o Davi, ele é surdo. Eu sou formada no ensino médio, concluí o ensino médio, fiz o curso de Libras, como já foi mencionado, no IFTM. Atualmente eu trabalho no Unicerp. Lá eu tenho muitos amigos e eu me sinto incluída. E as pessoas que sabem se comunicar comigo também, eu agradeço. Boa tarde, o meu nome é Reinaldo, o meu sinal é esse. Minha mãe, quando ela estava grávida, ela teve, né, uma doença que foi a rubéola, e ela foi ao médico em Belo Horizonte e descobriu que ele tinha, né, a surdez profunda. Ele começou a estudar na PAI aos 3 anos. E ele, na escola pública, ele sempre estudou na escola Irmã Gislene. Em 2005 ele se formou no ensino médio. Aos 16 anos, ele começou a trabalhar no supermercado Bernardão. Em 2012, ele começou a estudar na faculdade, no Unicerp, no curso de pedagogia. Ele se formou no ano de 2015. Atualmente ele trabalha no Unicerp também e no supermercado Bernardão. Em 2012 ele começou um namoro com a Camila, que também é surda. Em 2015 ele ficou noivo com Camila. E em 2019 ele se casou. Já faz 4 anos que ele é casado e é muito feliz. Que bom, hein? Que bacana. Há um certo preconceito, né,
e que o surdo é uma pessoa normal, né? Só tem o problema da surdez, né? Com certeza, Luiz. Muitas vezes as pessoas acham que a pessoa surda é confundida, né? Acham que ela tem uma certa deficiência intelectual ou é confundido com surdo mudo. Isso não é verdade. As pessoas surdas, primeiro, elas têm voz. As pessoas surdas não são mudas. O aparelho fonador, que são os órgãos responsáveis pela emissão do som, funciona muito bem. E esse aspecto, a questão do mudo, ele vem da história. Antigamente acreditavam que as pessoas, por não emitir som, não oralizar como as pessoas ouvintes, isso não quer dizer que elas sejam mudas, né? Por não ter a percepção auditiva, elas vão ter dificuldade sim em emitir o som, mas não quer dizer que tem algum problema nesse funcionamento desses órgãos. Acreditavam que eles tinham uma limitação, seja intelectual, não conseguiam decodificar as palavras, não conseguiam entender. Já é comprovado que a mesma área do cérebro que é responsável pela oralidade, pelas línguas orais, é a mesma responsável pelas línguas de sinais. Então isso não é verdade, né? O surdo, ele não é mudo, ele não tem uma deficiência intelectual aliada, ele não ouve, ele tem uma cultura própria, que é o uso da língua de sinais, por ser visual, e da língua portuguesa escrita, pelo fato dele conviver com pessoas ouvintes. E para estudar numa escola, igual ele falou na irmã Gislene, né? Como é que é essa convivência com... Porque tem o autista, tem o surdo, que tem que ser incluído também nessas escolas ditas normais, né? Exato, muito boa pergunta, Luiz. Essa pergunta eu vou fazer primeiro para o Reinaldo, para a Aline, como que foi a inclusão deles na escola comum? Porque o período de estudo deles é um pouco diferente, né? Depois das aprovações que nós tivemos com relação aos direitos das pessoas surdas. Vou primeiro perguntar para o Reinaldo. Escola, dentro, como você aprendia? Como? Sala de aula, professor, sabia Libras? Tinha intérprete de Libras? Escola, ensino médio? E depois faculdade, como? Mostra a diferença. O que aconteceu? Na escola Irmã Gislene, na escola comum, tinha um amigo que o auxiliava dentro da sala de aula. Infelizmente, nesse período, a legislação, né, não obrigava a ter o intérprete Libras, era o uso apenas da oralidade. E depois, quando você foi fazer uma faculdade, no período da graduação, ele tinha o apoio do tradutor e intérprete Libras durante o período. E você? Na escola, no período que eu estudava, infelizmente não tinha a língua de sinais, só amigos que auxiliavam ela durante as aulas. Depois, com os cursos de Libras, né, ela fez um curso de Libras no IFTM, tinha sim o apoio, tinha a tradução, tinha o intérprete de Libras ali junto. Mas a escola comum não tinha esse suporte. Bom, vocês estão aqui por causa do Setembro Azul, né? Certo. Ou Setembro Surdo. Exato. As lutas e conquistas da comunidade surda, explica um pouco, vocês, né? Explica um pouco pra gente aqui. Sim, Luiz. Primeiro, eu tenho comigo uma frase, né? Nada sobre mim sem mim. Por isso eu trouxe aqui nós temos aí um grupo grande da comunidade surda daqui de Patrocínio, nós temos outros surdos que vêm aqui para Patrocínio, né? Eles têm essa experiência do contato, desse contato, dessa convivência, não só surdos aqui como surdos de fora, vêm para se relacionarem, né? Para manter viva a língua de sinais. Então, o mês de setembro ele foi escolhido em função de várias datas que são importantes, que está dentro do mês de setembro. Por exemplo, o dia 1º de setembro, nós tivemos o reconhecimento da Libras, do tradutor e intérprete, da profissão tradutor e intérprete de Libras, através da Lei 12.319. Isso 1º de setembro de 2010. Aí depois nós tivemos, né, no dia 9 de setembro, em 26 estados, aconteceu o Seminário Nacional de Defesa das Escolas Bilíngues, que é um dos direitos hoje
dos surdos, eles lutam para isso, para que tenham as escolas bilíngues, que é o uso da Libras e da língua portuguesa como segunda língua. Essa é uma das lutas que continua. No dia 23 de setembro é o Dia Internacional das Línguas de Sinais. No dia 26 de setembro, que foi ontem, né, foi o Dia Nacional da Pessoa Surda, que coincidentemente coincidiu com o dia da fundação do INES, que é o Instituto Nacional de Educação de Surdos, que é uma referência na área da surdez aqui no Brasil. E no dia 30 de setembro, várias datas importantes, né? No dia 30 de setembro, o Dia Internacional do Surdo e o Dia do Profissional Tradutor e Intérprete. Uma curiosidade que eu tenho, acho que todas as pessoas têm, é se essa língua de sinais, ela é universal. Ah, ótima pergunta, Luiz, muito boa, isso é uma dúvida que muita gente tem. A Libras, assim como outras línguas, né, a Libras tem uma lei que a 10.436, que reconhece a Libras como meio legal de comunicação e expressão, né, mas a Libras, ela é Língua Brasileira de Sinais, ou seguindo os padrões internacionais, LSB, Língua de Sinais Brasileira. Da mesma forma que existem outras línguas orais, existem outras línguas de sinais no mundo. Por exemplo, se eu falo aqui no Brasil, né, nós temos a Língua Brasileira de Sinais, nós falamos a língua portuguesa. Mas se você for em Portugal, existe a língua gestual portuguesa. Ah, tá. Se você for, por exemplo, na Angola, a língua de sinais angolana. Porque lá também fala português. É Sim, português, né? A língua. Exato. Nos Estados Unidos tem a língua de sinais americana, né? A ASL. Por exemplo, então cada país tem a sua língua própria. Por quê? Porque respeita a cultura do povo que a utiliza. Então a Libras é do Brasil. E, da mesma forma, existem outras línguas orais e existem outras línguas de sinais. Eu gostaria, se você me permitir, que o Reinaldo e a Aline falassem da importância do Setembro Azul na vida de uma pessoa surda. Posso convidá-los para falar? Então, Aline, que a maioria das pessoas não conhecem o Setembro Azul, que é próprio, né, das pessoas surdas, ou o Setembro Surdo, mais conhecido como Setembro Surdo. Por que o Setembro Azul ou Setembro Surdo é tão importante para a comunidade surda? Por quê? Há muito tempo, as pessoas surdas, infelizmente, elas não tinham alguns direitos. Por exemplo, o surdo não tinha o apoio do tradutor e intérprete Libras, não tinha o direito de usar a língua de sinais. As escolas, infelizmente, não eram adaptadas. E as pessoas não conheciam a Libras. E muitas vezes as pessoas acham não tinham direito. Muitas vezes as pessoas não conheciam a Libras, acham que as pessoas surdas têm a deficiência intelectual, a deficiência mental. E isso não é verdade. O surdo, ele é só surdo, como você colocou, Luiz. Nós surdos somos só surdos. Tem pessoas que acham também que o surdo, ele é mudo, como nós já mencionamos aqui. Isso não é verdade. O surdo, ele tem voz. Ele tem voz. Nós oralizamos. Hoje, as pessoas surdas, elas lutaram e conquistaram o direito de usar a Libras. E de ter o apoio do tradutor e intérprete de Libras nas escolas, na sociedade. E o Setembro Azul, ele mostra os direitos, né, e as conquistas dos surdos. E hoje nós estamos aqui para divulgar o Setembro Azul ou Setembro Surdo. Vocês falam no Congresso de Milão do momento que era proibido o uso desse gestual, sim, né? Sim, isso mesmo.
Luiz, em 1880, né, 1880, ocorreu um congresso em Milão que ficou estabelecida a proibição do uso dos sinais. Então foi votado, né, e foram um século de oralismo puro. Então durante esse período as pessoas surdas não podiam usar a língua de sinais. Por exemplo, o Reinaldo, ele já me contou a história dele. O que acontecia dentro das escolas quando iam ensinar a trabalhar com ele a questão da alfabetização? O que acontecia? Você podia usar Libras? Você percebe o que acontecia? O que acontecia durante o período quando quando se trabalhava com o surdo? Eles queriam usar a língua de sinais, porque a Libras, para uma pessoa surda, é natural. Aí ele conta, né, que pedia para não usar as mãos. Então, dentro da história dos surdos, acontecia isso, que às vezes até amarravam as mãos dos surdos para que eles não pudessem oralizar, para que eles não pudessem usar as mãos e só oralizassem. Como é que funciona, por exemplo, no mercado de trabalho, né? Porque a gente sabe das cotas para as pessoas deficientes e tal. Como é que funciona nesse caso deles? Sim. Hoje, felizmente, né, as pessoas surdas, elas estão sim sendo incluídas. Reinaldo e Camila, Reinaldo e Aline, hoje os dois, eles estão no mercado de trabalho. Aline no Unicerp, Reinaldo no Unicerp, no supermercado Bernardão. Mas nós temos outros, por exemplo, nós temos aí o Davi, que está na prefeitura, nós temos surdos na farmácia, Santa Casa, Regional Trator. Então tem várias empresas hoje que acolhem as pessoas surdas. Então hoje eles estão sim, felizmente, no mercado de trabalho. Mas a gente entende, Luiz, muitas vezes, que eu ainda tenho essa consciência que a pessoa surda, assim como as pessoas com deficiência, sejam vistas não pela deficiência, não pela questão de cotas, mas sim pela sua competência, pela sua capacidade. Eu vou contar um fato que aconteceu comigo quando eu era criança e por que eu entrei na língua de sinais, por que eu aprendi a língua de sinais. Né? Quando criança, com os meus 5, 6 anos, eu morava numa fazenda. E aí, nessa fazenda, tinha um casal que tinha um filho surdo, se chama Edivaldo. Eu tinha uns 6 anos, 5 para 6 anos, e ele tinha os seus 9 anos. E eu não sabia que aquilo que ele fazia era língua de sinais. E aí, um certo dia, a mãe dele me deu um presente, que era um cachorro de gesso. Você é dessa época, você lembra? Um cachorro de gesso. Um cachorro em pé, né? Em pé. Cachorro sentado. Sentado em pé. E ela me entregou aquele cachorro de gesso. E disse o seguinte: eu vou te dar essa lembrança, porque ela sabia que eu era muito amiga do filho dela. Essa lembrança, e ela tá linda, novinha, tá inteirinha. E eu, com a simplicidade de uma criança, eu via que faltava a cauda. Ou seja, o cachorro, na visão de quem estava vendo, faltava uma cauda. Faltava o rabinho do cachorro. Ou seja, ele estava quebrado para a pessoa que olhasse em partes. E nesse dia eu descobri que não nos falta nada. A pessoa surda, ela tem a língua de sinais. Então, a partir do momento que a gente olha uma pessoa em partes, eu vejo aquela pessoa porque ela está numa cadeira de rodas. Eu vejo o surdo porque ele usa a língua de sinais. Eu vejo a pessoa cega porque ela não enxerga. Não, a partir do momento que eu enxergo o outro como um todo, aí sim eu vou entender que dentro da minha empresa ou em qualquer outro lugar, essa pessoa, ela é possível ser incluída, assim como eu incluo qualquer outra pessoa. Não é negar a deficiência, mas é entender que o outro é diferente de mim. E ele precisa estar naquele espaço porque ele tem potencial para ajudar a empresa. E não simplesmente para cumprir uma cota. Então eu ainda quero acreditar, como essa senhora, né, a dona Maria, quando ela me deu esse cachorro de gesso, faltando um rabinho, e eu recebi essa lembrança com todo carinho, e ali eu não entendia exatamente, hoje eu entendo que a gente precisa ver o outro como um todo. Eu espero que as empresas também vejam isso. E é possível sim fazer a inclusão, né? Tem algumas orientações que a gente sempre passa, mas é possível sim. E a gente vê assim, por exemplo, nas Olimpíadas especial para as pessoas, né? Que tem deficiência, aí lá tem de tudo, tem surdo, tem cego, tem cadeirante, né? Hoje existe, né, isso é até interessante essa pergunta que você fez, existe a Paralimpíadas, mas a pessoa surda, ela entra em outra, né, que é a Surdo-Olimpíada.
Então é própria para pessoas surdas, né? Nós temos aí a Federação de Desportos Surdos que faz várias competições. Nós temos surdos daqui, no caso o Matheus, que é surdo, que participou há pouco tempo junto com a ASU, Associação de Surdos de Uberlândia, de uma competição esportiva. Quantos alunos hoje? Você trabalha com quantas pessoas? Atualmente, aqui em Patrocínio, né, por exemplo, o Unicef, né, Reinaldo é formado pelo Unicef, no período que ele estava lá, nós tínhamos 2 pessoas surdas. Hoje, no IFTM, nós temos 2 pessoas surdas no Centro de Idiomas. Deixa eu só me lembrar, que é a Poliana e a Bruna, que são surdas, são nossas alunas lá. Mas hoje, aqui em Patrocínio, que nós fizemos uma contagem, assim, a Aline, eu, Reinaldo, surdos. Hoje, aproximadamente cerca de 35 surdos que nós temos participam da comunidade surda. Temos várias pessoas que têm a deficiência auditiva, que não usam a Libras como primeira, mas usuários de língua de sinais hoje, né, não exatos, mas próximos de uns 35 pessoas aqui em Patrocínio. E o Unicef, né, tem acessibilidade para as aulas e também para as pessoas, né? Sim, com certeza, Luiz. O Unicef, ele passou por um processo de reestruturação. Toda a estrutura física ela é adaptada para receber essas pessoas, as pessoas com deficiência, não só pessoas surdas. Inclusive os processos seletivos da instituição, quando tem a matrícula, né, quando é identificado que tem uma pessoa com deficiência que vai participar do processo dos vestibulares ou de algum processo seletivo, há uma equipe que faz essa organização, a estrutura, para acolher da melhor forma possível essas pessoas. Inclusive os eventos, quando tem a participação de uma pessoa surda, os eventos oferecem a acessibilidade linguística para a comunidade surda. Eu agradeço a você e queria saber se você tem mais alguma coisa para colocar, porque realmente foi muito interessante, né? É uma aula para a gente, inclusive, para as pessoas que estão nos assistindo e para nós também, né? Apesar da idade, de trabalhar com jornalismo, com essa, né? A gente não sabe muitas coisas. Essa é uma delas, que eu não sabia, assim, a profundidade desse trabalho. Sim, Luiz, eu te agradeço o espaço e sei que você, né, sendo amigo da família do meu esposo, né, do seu Marlenísio, eu sei que você é uma pessoa que defende muito as causas das minorias. Então é que você tem muita amizade aí, tem muita amizade com o seu Marlenísio Ferreira, né, inclusive auxiliou ele no livro da Calunga. E eu vou pegar uma frase dele que fala sobre Calunga, que ele fala que a Calunga, para quem não sabe, né, é o código utilizado pelos escravos. Você tem muito mais domínio para falar sobre isso. Utilizado pelos escravos das regiões que viviam nessa região nossa, aqui próximo. Foi um grito, o primeiro grito das pessoas escravas para buscar a liberdade. Foi o primeiro grito. E eu faço uma comparação, eu gosto muito também de estudar a Calunga. A Libras, para as pessoas surdas, muitas vezes foi esse grito de socorro. Um grito sem oralidade, mas era um grito de socorro. Porque por muitos anos eles foram proibidos de usar. E hoje eles têm esse direito de usar a língua de sinais. Né? E eu agradeço esse espaço. E eu agradeço a eles também pela presença aqui. Agradeço a Sâmara pela participação, né, Sâmara? A Sâmara, que é a nossa discente do IFTM, está aqui conosco também, né? E é aluna da ADS, da Análise e Desenvolvimento de Sistemas do IFTM. Agradeço mais uma vez ao Unicef e ao Bernardão, Supermercado Bernardão, por ter liberado eles para vir aqui participar conosco. Muito obrigada. Te agradeço, obrigado. Obrigada. Né? Volte sempre, a casa é sua. Muito obrigada. É de vocês. Né? Nós que agradecemos. Obrigada. Um abraço. Nós tivemos aqui, falamos sobre o Setembro Azul, com esse pessoal tão bacana, né? Do Unicef, do IFTM, da cidade, né? Sobre a surdez, especialmente a competência, né? Que os surdos têm, como qualquer uma pessoa. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Oferecimento. Agora você pode agendar todos os seus exames de saúde online pelo WhatsApp no Hospital Santa Casa de Patrocínio. Central de Agendamentos de Exames, ligue 034 99146 3253. Hospital Santa Casa de Patrocínio. Gente que cuida de gente. Saúde é a nossa razão de ser.
Vai comprar móveis estofados e colchão? Lojas Reon é a solução. O melhor preço da cidade, agora também com preços imbatíveis em móveis, colchões e estofados. Lojas Reon, a loja do trabalhador. Nos supermercados Copa você encontra tudo e um atendimento especial. Nas lojas Agro da Copa, o produtor encontra grande parte das coisas que utiliza na propriedade. E ainda tem a produção própria, como a ração Copa. Venha para a Copa você também. Mais de 60 anos com o produtor rural. Construir ou reformar é com a Casa Bonita. Completa linha de materiais para construção e acabamento pelo preço mais justo. Tudo para a sua construção. É um prazer atender você. Casa Bonita. Telefone WhatsApp 3831 6075. Colégio Atenas tem uma equipe muito bem preparada para tratar seu filho com cuidado e carinho. É a garantia de que seu filho terá um ensino de qualidade. Colégio Atenas, incomparável. Somos o Memorial Jardim dos Ipês. Um cemitério-parque completo, cuidadosamente planejado para acolher e dar conforto nos momentos difíceis da vida. Trabalhamos sob o conceito de igualdade. Venha conhecer o Memorial Jardim dos Ipês. Eu só queria te contar que vale a pena conhecer o cooperativismo. Um movimento financeiro e social em que você não é cliente, é dona e dono. Cooperativismo financeiro é assim. Quanto mais gente fizer parte, maior será a transformação. Tá aí a explicação. Tem explicação, tem explicação. Mais que uma escolha financeira. Cicobi Copacred.